Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus a nossa consciência ainda está por aqui, né? Para essa realidade. Então, vamos continuar o nosso processo espiritual, né? Da nossa evolução, da nossa consciência. E tem muitas coisas para a gente aprender, pessoal, expandir a consciência, sabe? Já gravei uns vídeos aí que o pessoal gostaram muito, né? Ficaram muito até emocionados. Mas isso é o propósito, é para vocês pensarem, sentirem, sabe? Ter vontade de orar, meditar, sabe? Então, é um incentivo para essas pessoas que querem a verdade, despertar a consciência, sabe? Então, meus vídeos são para isso, para ajudar você, tá? Ajudar quem? Quem é? A sua consciência. Porque ela precisa disso, tá? Eu estava até conversando com a irmã sobre as coisas naturais, né? A própria Bíblia ensina a mandar olhar as coisas naturais, olhar as coisas naturais, né? Que ela representa também alguma coisa espiritual, tá? Então, a gente come para alimentar o quê? A alma. Entende, pessoal? A gente precisa pensar nisso, tá? Então você come para alimentar o corpo, são substâncias, né? Cada alimento tem uma substância, um produto que vai cair no nosso corpo e vai produzir ali, tirar uma substância para fortalecer o corpo, tá? Agora, o que é o alimento da alma? Ou você acredita, igual a muitos aí, que não tem alma, não tem espírito? Como é? Decida, você tem que decidir, tá? Se não tem uma consciência, não tenho nada, é só o corpo. Quem é que está dirigindo o corpo aí? Entende, pessoal? A gente tem que pensar nisso. Então, se a gente alimenta o nosso corpo, existe a alma que se alimenta de quê? Tem alimento também para a alma, tá? Será que a gente vai comprar algum alimento para a alma lá no mercado? Será que tem lá, tem alguma coisa? Me venda aí uma coisa aí que eu vou alimentar minha alma. Será que você pedir lá no mercado tem lá, pessoal? Entende, pessoal? Você tem que entender a situação, tá? Quando você entender, é melhor ainda, vai ser bem melhor para você compreender a sua jornada da consciência, tá? Então, a gente precisa entender isso. E tem muitas pessoas ainda confusas, né? Até na Bíblia, os evangélicos confusos não sabem o que está falando. Tá meio confuso, então vou trazer entendimento sobre isso, tá? Sobre esse tema de hoje, tá, pessoal? Qual é o tema de hoje que a gente vai discutir, pessoal? O que é a libertação kármica? Tá? O que é isso, pessoal? Tá? A gente vai estudar. Se você não sabe, vamos estudar. É um conceito mais oriental, mas que tem a ver com o que aqui fala no Ocidente. Mas é de outra forma. Mas é a mesma coisa. É o mesmo processo que está acontecendo na consciência, tá? Porque essa libertação é para quem? É para a sua consciência. De quê? De uma coisa kármica, né? A gente vai saber aqui o que é esse kármico que vem de karma, né? Tá? Que a nossa consciência produziu alguma ação e às vezes foi muito negativa, tá?
Tem muita gente que lançou energia negativa. É o que eu falei, se você lançar energia negativa aqui, você vai ter que colher. A Bíblia fala sobre isso. O que o homem plantar, ele vai ter que colher. Ele está falando de quê? O que é que o homem está plantando? Aonde que ele está plantando? Ele está falando de agricultor que está plantando na plantação? Ele está falando disso? Entende, pessoal? A gente tem que pensar, pessoal. Tá? Como é que fala? Eu gravei um vídeo aí. Você tem que ter uma visão holística. Uma visão do todas as coisas, tá? Se você fica só preso, é só a Bíblia aqui. Aí o outro diz, é só no livro aqui do Espiritismo. O outro é só nessa Bíblia católica que é a verdade. Aí o outro... Pessoal, a gente não vai ter uma compreensão do todo, tá? E é o que muitos grupos estão fazendo. Então, o que é que eu faço aqui? Eu pego vários temas. Então, esse é um tema aqui que não é falado no meio evangélico. Tá? Fala de libertação, mas de outra forma. Tá? Mas aqui, os conceitos orientais estão falando de outra. Mas é a mesma coisa. Você vai ver agora que eu vou trazer isso aqui, tá? Vou explicar detalhadamente para vocês, porque não tem explicação. Cada um aqui, esse aí é do lado do Oriente, é coisa do Oriente. Tá? Tá todo mundo aí no seu cantinho, tá? Se você quiser aprender isso, você vai em um grupo aí que ensina sobre isso, tá? Tá separado. Mas aqui você vai ver que eu vou juntar as coisas. É isso que às vezes alguns aí se ficam se torcendo da cadeira, né? Tá? Mas é isso. É a compreensão do todo. Compreensão holística. Tem muito espiritualista que diz que está tendo uma visão holística, mas não junta as coisas, não vai compreender, não vai estudar, não vai reparar uma coisa com outra. Fica no seu cantinho, porque está apegado até lá, dá um grupo aqui. Tá? Mas aqui, o nosso grupo, pelo menos eu estou aqui, não estou atrelado a nenhum. Tá? Aí ele fala, aí a minha pergunta é, por que temos que nos libertar dessas energias negativas? O que a gente tem que libertar? Porque esse karma foi uma liberação de uma energia que a gente jogou no ambiente. Tá? Pode ser até de outras vidas aí, a gente não sabe. Mas aí a gente tem que ter essa libertação kármica. E como a gente vai ter essa libertação kármica? É o que a gente vai agora estudar, nos aprofundar aqui nesse conceito, tá, pessoal? Então, pessoal, mas antes, agradecer a você que tem aí ficado assiduamente, né? Até meu canal aumentou o inscrito também. Devagarzinho, né? Devagarzinho as pessoas. Porque também as pessoas levam um tempo ainda analisando o que é isso aí, o que é isso que ele está falando. Então, a pessoa não vai logo assim, tá? Eu espero que seja com outras pessoas também, tá, pessoal? Com outros que você fica ouvindo aí. Porque tem outros famosos aí que é falado aí. Você chega e vocês não fazem essa avaliação, tá? Vocês não colocam o espírito dele à prova para ver se é de Deus mesmo. Pessoas que se inscrevem aí, é fulano de tal, é da igreja tal. É assim, é? Observe o que ele está falando. Se você está me observando, observe também o outro. É isso que eu não entendo, tá, pessoal? Existe cada consciência aí que eu não entendo o raciocínio dessas consciências. Mas é incentivado por muitas outras coisas, tá? Então,
Dá para se entender. Então, pessoal, o que é essa libertação kármica? O que é isso, pessoal? A gente vai estudar aqui essa visão mais oriental e depois a gente vai estudar a libertação que é falada aqui no Ocidente, que é o quê? A libertação que Cristo, a igreja trouxe aí, tá? E tem a ver com a mesma coisa. Mas por que essa libertação tem a mesma coisa? Porque é a libertação da consciência. Cristo veio libertar a sua consciência. De quê? É o que a gente vai estudar, tá? Tá certo, pessoal? Aqui você vai ser o cabeção, sabe? Igual eu vou dizer, eu não consigo mais ficar sem assistir um vídeo, que é uma coisa que fica instigando a gente, é para instigar mesmo, tá? É coisa fora da caixinha que vocês estão aprendendo aí, tá? São conceitos que estão aí, mas eu tô atrelando a várias coisas, tá? Tá tirando você da caixinha do. Aqui gente se balança da cadeira, tá, pessoal? Mas é para isso mesmo. Tem que despertar a consciência, tá? Aí ele fala a libertação. O que é a libertação kármica? Ele fala a libertação kármica é um processo espiritual que visa liberar uma pessoa dos efeitos negativos de suas ações passadas, seja ela de vida anterior ou da vida presente, ou ela cometeu anteriormente aí que teve outra vida, ou ela está cometendo agora. Então, essa libertação kármica é isso, pessoal. É um processo que se inicia onde? É um processo espiritual. Então, é um processo que acontece na sua consciência. Entende? Entende ou não? E que visa liberar. Então, esse processo espiritual que está acontecendo na sua consciência, visa visa liberar uma pessoa dos efeitos negativos. Então, vai liberar essa pessoa do efeito negativo daquelas ações passadas que ela fez que não foi boa, né? Seja da vida anterior ou da vida presente, tá? Então, isso é a libertação kármica. Aí ele fala, karma é um termo, né? A palavra karma é um termo, um termo que significa ação. Então, o nome karma significa ação. Foi quando aquela consciência teve uma ação no ambiente. Então, por isso que eu estou sempre trazendo aqui para a gente tomar cuidado com o que a gente está pensando, fazendo, porque isso pode gerar um karma. E é usado para descrever a lei de causa e efeito. Então, você entra nessa lei aí, tá? Se você produziu uma energia, uma causa, vai ter um efeito aí. Agora a pergunta é, um efeito positivo ou um efeito negativo? Entende, pessoal? Então, é isso que significa a libertação kármica. E a palavra karma significa isso, na qual cada atitude gera uma consequência positiva ou negativa. Então, agora você está gerando ações positivas ou negativas. Você tem que avaliar. A sua consciência está fazendo o quê? Foi disso que Cristo veio nos libertar. Daqueles karma do passado e karma do presente também. É aquela libertação que Cristo estava falando para os religiosos. Como é que Cristo vai falar para o religioso se conhecerei a verdade e a verdade vos libertará? Ele estava falando com as pessoas de como é que a gente vai libertar a gente não é filho da livre. Eles acreditavam, tá? Aqueles judeus que estavam ali, que eram os fariseus ali,
tá? Da lei. Então vou me libertar de quê? É igual hoje também, tem muita gente que pergunta, não tenho eu, vou me libertar de quê? Libertar de quê? Entende? Esqueceu, tá, pessoal? Esqueceu que tem aí, produziu energia, karmas aí, pode ser até de outras vidas passadas aí, tá? E ainda tá repetindo, tá com essa repetição do, do karma, porque o karma é uma repetição, você entra na energia de novo e começa a criar um ciclo de erros, tá? Isso pode ser tanto a pessoa como também uma família, tá, pessoal? A família está num processo kármico, está num ciclo de repetição. Eu estava vendo aqui a família de um rapaz aqui, né? O pai morreu por bebida. O outro, o filho dele mais velho, morreu de bebida. Agora já tem outro filho na mesma também situação. E aí agora eu vi que tem uma irmã dele que está no mesmo ciclo de bebedeira. Eu digo, nossa, você vê que a família foi passando as gerações, família, as pessoas estão sempre entrando no mesmo vício e morrendo com a mesma. Do mesmo modo de bebida, destruindo os fígados, os órgãos por dentro. O que é isso, pessoal? Isso é um ciclo kármico, tá? Que precisa ser quebrado. E é quebrado quando ele conhece a verdade, há uma libertação da consciência dessa pessoa. Aí quebra o ciclo, aí por isso que diz, aquele que está em Cristo, nova, eis que tudo se fez novo. Então, ele agora vai criar novo. Então, você agora tem liberdade para criar novo. Agora, não vai criar mais karma. Por isso que a gente que despertou a consciência, a gente não pode ficar criando karma, pessoal. Porque a gente já despertou a consciência, Cristo já libertou a gente, e a gente vai ficar agora criando o karma, entende? É o pecado que a gente não tem que fazer as coisas, é fazer o bem. Por isso que Cristo vem ensinando em seus discípulos. Quebre o ciclo. Faça agora, você é novo, uma nova criatura. Faça agora fazer o bem, tá? Fazer o quê? Fazer o bem é você lançar uma energia positiva no ambiente. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Tá? Para quebrar esse karma, tá? Aí ele fala, a palavra karma vem do sânscrito, que é usada aí no budismo, hinduísmo, jaísmo, sendo posteriormente adotada pelo espiritismo. Então, são esses grupos religiosos, né, que adotaram essa linha de pensamento, eles viram que existia uma libertação da consciência da pessoa, que ela se livrava desses karma que a consciência já teve outras vidas ou da vida presente que ela estava levando. Quebrava um ciclo vicioso ali de erro, tá, pessoal? Então, esses grupos aqui, que são mais do Oriente, né? Lá do Oriente, mas aí que posteriormente foi adotada pelo um grupo aqui religioso, que é espírito, que é do Ocidente, tá? Porque tem a ver isso, tá? Isso é um processo que está acontecendo, tá? Tem muita gente que diz que não vai ter mais, não existe, não vai ter mais calma, não. Acabou o calma. Já tem gente aí falando, tá? Até da espiritualistas estão falando isso, tá? É incrível, né, pessoal? Mas é isso. Por quê? Porque não querem se aprofundar, não querem linkar uma coisa com outra, quer acreditar em uma coisa que às vezes não está de acordo com a espiritualidade. Aí ele fala, no contexto do budismo, o karma é a principal
é o princípio da casualidade, que afirma que cada ação gera uma consequência, seja na vida presente ou numa encarnação futura. Então, pode até gerar um karma para uma geração futura. Entende, pessoal? Então, quando o filho verdadeiramente liberta, quebra esses karma todo. Karma de quem? Da sua consciência. Tá? Você é perdoado, por isso que há o perdão. Você é perdoado, você agora é uma nova criatura, é uma nova consciência para fazer o bem, fazer a obra de Deus. Então, precisa fazer isso. Aí ele fala, no contexto o conceito de karma está presente em várias tradições espirituais e filosóficas, né? Como eu falei, hinduísmo, budismo e espiritismo, né? Refere à ideia de que a ação e o pensamento e intenção criam energia que gera consequência. Então, quando a gente pensa e a gente vai gerar uma energia que a gente vai lançar aqui nesse ambiente. E a gente sabe que esse ambiente aqui, esse sistema que a gente conhece por terra, é um sistema quântico. A energia que você lançou, então quem é que vai ser responsável? Sua consciência. Por isso, pense muito bem. Por isso que o que é estar desperto? É você estar consciente do que você está fazendo aqui nessa realidade. É por isso que é impossível, pessoal. Tem evangelho cristão, tem vários grupos religiosos, as pessoas ainda continuam fazendo a mesma coisa que ela vinha fazendo. Ela só está indo para o grupo. Ela não tomou consciência do que ela está gerando energia negativa. Ela continua fazendo mal ainda. Ela continua. Eu digo, então, para que você está indo para o grupo religioso? Não desperta, então. Não tem conhecimento. Os pastores ensinam as coisas que a pessoa não tem consciência. Dentro de grupo aí, pessoal, dentro de grupo. Eu já vi pessoas praticando coisa. Eu digo, essa pessoa é cristã, essa pessoa tomou consciência, foi liberta. Aí ficava perguntando lá se tinha uns grupos de que era os cristãos chamavam os cristãos libertos e os cristãos que não estavam libertos. Então, tá convivendo ali naquele grupo. Tá? Porque não toma consciência. E às vezes não entende, porque só acha que vai ser liberto em algum grupo que ele entrar. Mas essa libertação é da sua consciência. E é isso que os grupos não estão ensinando. Você não vê? Os pastores só vão chamar você. Ele disse que você vai ser liberto aqui na igreja. Se você tiver em outro grupo, se você não tiver em grupo nenhum, você não é liberto. Entende, pessoal? Porque não entende essa pregação. Não entende o que é essa libertação. Que é uma libertação da consciência e dessas energias que essa consciência gerou nessa realidade quântica. Tá? Aí ele fala, a libertação kármica é um processo que visa limpar os elos inconscientes, acordo de vida passada e realizar curas emocionais e espirituais. Então, o que é essa libertação kármica, que é a libertação da consciência? Vai libertar a sua consciência vai limpar esse elos inconsciente. Por quê, pessoal? A pessoa está aqui se comportando e ela nem percebe que aquilo é um karma que ela está reproduzindo inconscientemente. Então, a libertação kármica é quando você desperta a consciência e percebe isso. Você quebra. Então, Cristo traz a iluminação, traz a sua consciência e você quebra isso. Então, por isso que Cristo quebra esse elo. Tá, pessoal? Porque são inconscientes. Você fez ali elos inconscientes até
de outra vida passada e você continua se comportando, tá? Eu dei o exemplo dessa família da bebida, mas tem de várias coisas de relacionamento. Então, todo relacionamento que você entra, às vezes você não fica casado, sempre separa, tá? Então, é um karma. Você não fica com ninguém, tá? Também sobre avanços espirituais e materiais. Você não tem avanço, é parecendo que está tudo travado. Então, são coisas que depois que você entra na libertação da consciência, Cristo liberta, você faz tudo novo, então. Você está liberto e tudo começa a fluir, a energia, aquelas energias não atrapalham mais a sua consciência. É preciso, tá? Então, ele diz que tem que realizar curas emocionais, então, cuidar das emoções e espirituais. Então, vai haver uma cura. Então, é um processo, essa libertação de cura, tanto emocionais como espirituais. É o que Cristo faz, tá? A libertação no espírito da pessoa, Cristo faz isso. Aí ele fala a libertação kármica, porque você sabe que essa kármico lá que ele falou é a lei de causa e efeito. É a ação que a sua consciência teve. Então, é uma libertação da consciência. Ele diz, pode ser feita através de limpeza de energia kármica, que consiste em a retirada da suposição de encarnações de vida que ainda permanece na pessoa. Então, o que é que permanece na pessoa, na consciência? É aquelas energias negativas ali, que foi de uma vida passada, que você errou, tá? Como todo mundo tá errando, você errou. Então, Cristo veio libertar você disso, para você fazer tudo novo e agora obedecer os mandamentos dele para você não produzir mais negatividade. Porque quando você não vai produzindo negatividade, você vai criando um corpo de luz, o qual vai trazer para você a chance de você passar de fase, você sair do ciclo de reencarnação aí, que esse karma está produzindo. E não é fácil, por quê? Porque a gente tem um inimigo, né, pessoal? Que está trabalhando aí contra para que a gente fique preso a esse karma, tá? Porque para ficar rodando. Aí quem vai nos salvar? Quem poderá nos salvar? É Cristo veio para isso, tá, pessoal? Aí ele fala, para mudar a forma como as coisas acontecem na vida, é recomendado manter um pensamento positivo, criar uma forma particular de meditação. Então, você tem que fazer oração, meditação, tá? Estudar a palavra, para você criar os pensamentos positivos, para você sair daquele pensamento negativo. Isso aconteceu aqui com as pessoas que estão no meu canal, né? Quantas aqui, pessoal, tinha pensamento negativo? A nuvem negra na cabeça dessas pessoas. Tava aqui no meu canal. Depois que começou aqui, foi limpando essas coisas. Então, por isso que eu trago esses estudos para limpar a nossa consciência, tá? Gente, você tá a limpeza da sua consciência, então é uma limpeza energética karma, é essa limpeza. É através do conhecimento, né, que você vai liberando aqueles processos inconscientes daquelas energias que estão na sua consciência. E você vai se tornar livre. Aí você fica mais leve. Por isso que tem pessoas que, quando não está liberta, está pesada, está sentindo, porque é o peso da energia, da culpa. Tem pessoas que estão na igreja ainda tem sentimento de culpa, porque ela cometeu coisas aí muito, muito graves,
Então, ela ainda não entrou nesse processo de libertação kármica, tá? Ela foi para a igreja pensando que ia ser liberta lá, e lá não sentiu essa liberação da energia. Ainda ela fica lá e fica ainda com culpa. Então, quando você fica com culpa assim, você sabe que o sentimento de culpa é uma energia baixa. Aí quem vai aproveitar disso aí são os espíritos aí, que anda com esse sentimento aí no umbral, tá? Vai sugar você. Então, ele vai querer que você fique nessa frequência. Então, é preciso haver um despertar dessa consciência para você sair dessa frequência. Isso é a libertação da consciência, que é conhecido pelos como a libertação kármica, tá? Sempre tem que manter o pensamento positivo, tá? Aí ele fala, o ciclo kármico, então, porque a pessoa está no ciclo, sabe, rodando. É um período que a pessoa experimenta os resultados de suas ações passadas, enfrentando o desafio que pode ser interpretado como uma oportunidade de aprendizagem. Então, quando você vem para a encarnação, você vem para redimir daquelas energias, tá, pessoal? É uma oportunidade para você. Esse ciclo pode ser repetitivo e entende-se por anos ou até vidas. Leva várias vidas para o camarada se livrar. E o pior que isso tem ciclo de karma em família, pessoal. Como eu dei o exemplo aqui de uma família que eu até conhecida aqui que eu vi. O pai, o filho mais velho, agora o filho mais novo, agora a irmã, todos estão em bebida e pode falecer com esse tipo de comportamento. Como é que quebra esse karma, pessoal? É um karma familiar ali, tá? Já deve ter um espírito ali específico sobre isso, né? Sobre bebedeira, fazer a pessoa beber até como é destruir o corpo dele, tá? Então isso está acontecendo com várias famílias, pessoas, grupos, que sempre é assim, pessoal. Passa geração e as pessoas estão nesse vício, tá? Aí ele fala, o relacionamento kármico é um vínculo que duas almas se encontram para resolver pendência emocional e trauma que em muitos casos vem de vidas passadas. O objetivo é curar e o aprendizado mútuo. Então, tem muita gente que faz laços energéticos, né? Laços de alma, que para libertar disso, pessoal, a pessoa até está apegada, a outra pessoa morre e a outra pessoa fica por ali, por perto, né? Eu vi até uma história de que o, o, o marido da mulher morreu, aí ele não queria que a mulher se casasse com o outro. Mas ele já estava morto, ele era espírito. E ficava ali, então assombrava o homem que a mulher arranjava. Para a mulher não ficar com ninguém. Que coisa, né, pessoal? O cara já morreu, mas ele não passou para a dimensão superior. Então, ele ficou por aqui por causa da energia que ele estava apegado à mulher, ao laço, tá, pessoal? Aquela é sua mulher, só aqui, pessoal. Depois que você morrer, você tem que se libertar dessas coisas para você seguir a sua jornada. Tá? E tem muito dessas coisas que estão fazendo a pessoa ficar presa aqui, nesse ciclo aí, tá? Então, significa cura, um vínculo que as duas almas fez, tá? Mas o que? Você tem que resolver essas coisas emocionais, trauma, né? Para que essa alma
você já está já liberta para seguir o processo espiritual dela. Por isso que às vezes tem muitos que ficam presos ainda nessa realidade, pessoal. Por causa desses vínculos, a pessoa, você tem que amar a pessoa enquanto está aqui na realidade. Acabou aqui, pronto, você tem que seguir o seu processo. Mas não é assim que acontece, tá, pessoal? Com as pessoas. Elas estão presas a esses vínculos, né? Aí ele fala, a libertação desse karma acumulado significa a cura e transformação desses padrões, permitindo que o indivíduo viva uma vida mais plena, livre de limitações e sofrimentos kármicos. Então, que indivíduo é esse? É a sua consciência, tá? Então ele disse, a libertação karma, desse karma acumulado, porque foi muitas acumulações de energia. E quando você entra nesse processo de libertação, você é curado e transformado desse padrão, permitindo que um indivíduo, ele fala indivíduo, mas é a consciência, viva uma vida mais plena, livre. Então, sua consciência é o que Cristo falou. Se o Filho vir libertar, verdadeiramente sereis livre, liberto das limitações e do sofrimento que esse karma, que é ações que você fez negativo, você vai se libertar disso. Por isso que quando a pessoa tem aquela, ela se sente mais leve, ela tem paz. Quando ela está em Cristo, ela... Por quê? Porque ele livrou da carga da energia negativa que você estava carregando na sua consciência. Entende, pessoal, o que é libertação kármica? Tá? Não tem nada a ver com nenhum grupo religioso. Isso é um processo da sua consciência, o qual Cristo está trabalhando lá. Por isso que ele disse, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e permitir que eu entre, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aonde essa ceia que Cristo vai fazer com você? Essa é a pergunta. Aonde é? É na igreja, como eles fazem lá a Santa Ceia? É lá na igreja? Você entende, pessoal? Se as pessoas não entendem, então leva tudo para o material aqui. Quando Cristo fez a ceia com o discípulo, era só uma representação do que ia acontecer na sua consciência. Tá? Era só uma representação que acontece na sua consciência. É esse processo de libertação kármica. Tá? Aí ele fala, a libertação do karma não é automática. Então, não é de uma hora para outra, tô liberto! Aceitei Jesus, agora, é como os evangélicos. Pronto, agora estou liberto. Aí depois continua na igreja e continua fazendo o mesmo processo. E ela nem percebe. Por quê? Ela está na inconsciência, ela nem percebe que está fazendo errado. É isso que acontece, pessoal. Está acontecendo agora. Tá? Aí ele fala, não é automático. Ela requer esforço consciente de autoconhecimento. Então, é preciso estar consciente. Então, quem é que tem que estar consciente? A sua consciência. Então, e você trabalhar o quê? O autoconhecimento, que é o quê? Conhecer o seu pensamento, a sua emoção, né? O seu sentimento, o que as suas ações. Então, isso é autoconhecimento. Aí ele fala, requer um esforço consciente de autoconhecimento, perdão e transformação interior. Né? Então, é uma transformação interior, tá vendo? Não tem nada a ver aqui com fora. A pessoa deve estar disposta a reconhecer seus padrões negativos. Então, reconhecer aquilo que está negativo na vida. Assumir a responsabilidade pelas suas ações
pensamento e intenções. Então, é isso que é a libertação kármica da pessoa. Ela tem que estar consciente. Porque se ela o processo kármico é um processo que está na inconsciência. Por quê? Para não trazer para essa vida, tá? Para que sua consciência não traga aquilo que foi de uma vida aí que você viveu não foi boa. Então, está no inconsciente. Mas essa energia está gerando o seu comportamento hoje do presente. Você tem que ficar alerta sobre esses padrões negativos que está vindo, tá? E a libertação kármica da consciência vai ser isso, tá? Vai libertar você dessa Cristo vai libertar você. Então vai fazer tudo novo. Então você vai estar liberto para quê? Para servir, adorar Deus, fazer a boa obra. Você vai estar liberto a sua consciência para isso. Porque você com culpa em outra energia baixa, você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir fazer o bem, tá, pessoal? É preciso dessa libertação. Aí ele fala, a partir dessa conscientização, então, da consciência, né? Você está consciente, é possível iniciar o processo de cura, né? E libertação dos laços. Então, foi laço que pegou, foi o laço do passarinheiro que pegou você. Dos laços kármicos que mantém o indivíduo preso a um ciclo repetitivo de dor e sofrimento. Então, a libertação kármica da sua consciência é para você entrar nesse processo de cura, para você ser curado, desses laços que a nossa consciência caiu. Caímos no laço do passarinheiro, tá, pessoal? Por isso que teve um falando, eu não fiz nada, eu sou gente boa porque eu preciso de libertação. Mas por quê, pessoal? Ele está ouvindo pastores, tá? Pastores, padres, falando de libertação e eles não explicam, não sabem que para que é essa libertação. Porque eles pensam que ele começou, a sua vida começou agora. É o que a maioria dos evangélicos falam. E não é verdade, tá? A nossa consciência é eterna. A gente já teve outro corpo aqui que a nossa consciência está dirigindo em outra época. E talvez a gente cometeu coisas aqui, né? Lançou energia aqui, não muito boa, tá, pessoal? É energia negativa. E a gente está aqui para se redimir disso, tá? É uma oportunidade que Deus está dando à nossa consciência. Para a gente se salvar, se livrar desse ciclo e a gente prosseguir o caminho até a casa de Deus. A nossa consciência. É isso que é a libertação que Cristo está falando ali. É a mesma que esses grupos orientais estavam falando. É um processo da consciência, né, de conscientização, para você liberar esses laços kármicos que está preso à sua consciência, que são energia. É isso, pessoal. É a mesma coisa, Cristo veio libertar disso. Mas o que é a pregação desses líderes pastores estão falando? Ele nem sabe que libertação é essa. Tá? Eles não sabem. É isso, então. Aqui você aprende, tá? Aqui não vai ser igual aos outros canais aí, cada um no seu grupinho, e não explica você detalhadamente, tá? Aqui você vai aprender sobre isso. Então, é a partir da conscientização. Sem consciência, se não despertar a consciência, você não vai iniciar o processo de cura e libertação. Por isso que a primeira coisa que tem que acontecer é um despertar de alguma coisa. Você despertar a consciência para você entrar nesse processo de libertação, de laço kármico que mantém a consciência, né, do indivíduo preso a um ciclo repetitivo de dor e sofrimento.
Então, você vem praticando esse ciclo há muito tempo, pessoal. Tá? Tem que perceber isso. E às vezes, mulheres é com casamento, homens também, vários ciclos repetindo. Ah, porque você não tem outra, tá? Aquela energia ainda fica, ainda sentimento de culpa. Ai, o que é que os outros vão pensar? Ah, entende, pessoal? Isso é um ciclo, tá? E que tem que ser quebrado. Aí ele fala, o karma pode se manifestar de diferente maneira na vida de uma pessoa, né? Influenciando a área como saúde, relacionamento, aí a área que esse karma vai pegar, relacionamento, finança e bem-estar emocional. Então, ele pode estar influenciando, né? E é preciso de libertação. E quando é que você entra na libertação? Quando você desperta a consciência. Sem despertar a consciência, não entra nesse processo de cura e libertação da sua consciência. Ah, mas eu estou na igreja aqui, eu estou no grupo de libertação, eu já me batizei, eu levantei a mão para Jesus. Não é isso. Tá? Isso é uma coisa interna da sua... É uma cura interior que está acontecendo ali. E isso vai ser demonstrado no seu comportamento. Então, quando eu vejo pessoas que estão no grupo religioso, estão dizendo, eu sou espiritualista, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, mas você olha o comportamento, tá pior até do que as pessoas que se dizem ímpio, tá praticando, enganando pessoas, mentindo. Eu digo, essa pessoa entrou no processo de cura e libertação da consciência dela? Será que essa pessoa entrou? A gente tem que analisar, pessoal. Ah, eu tô não sei quantos anos, eu já sou obreiro da igreja. Você pode ser o que você quiser, meu amigo, aqui, tá? O título que lhe deram aqui, humano, problema é seu, tá? Eu quero saber se você está entrou nesse processo de cura e libertação. Se você está desperto mesmo, você está percebendo a sua ação que você está fazendo. Qual é a sua ação que você está fazendo? É boa, é positiva ou negativa? É isso que eu quero saber. Eu quero saber qual é a sua posição. Ah, eu sou o reverendo não sei o quê. Eu não quero nem saber disso, tá? Eu quero saber se você entrou nesse processo. Se você entrou nesse processo, libertou a sua consciência. Porque tem até no meio espiritualista dizendo que eu estou desperto, mas está chegando e fazendo muitas coisas, mentindo, sabe? Para ganhar coisa, dinheiro. Eu digo, será que essa pessoa se libertou mesmo do sistema aí kármico dela, do sistema da Matrix? Eu fico analisando, tá, pessoal? Eu fico assim com um olho aqui, um olho no gato, né? Como diz, um olho aberto, outro fechado, ó. Você já viu como o gato dorme? Ele dorme assim, ó. Porque qualquer coisa você vai e ele já dá o bote, tá? Entende, pessoal? Então, eu tenho que ficar assim, pessoal. Porque o que tem de gente aí se declarando espiritualista, evangélico, mas quando eu vou olhar, vou conversar, pessoal, com o comportamento dessas pessoas, nossa, eu digo, será que Cristo aí está operando aí nessa consciência? Eu fico com minhas dúvidas, tá? E às vezes é até pior do que uma pessoa que é ímpio. Eu conheci um bocado assim, pessoal. Eu digo, essa pessoa não está desperta, tá? Ela está em um grupo aí, evangélico, católico, espírita, ela está em um grupo, mas ainda não entrou no processo. Por quê? Ela vai ter que entrar quando desperta a consciência, quando toma conscientização. Então, por isso que a informação para trazer consciência é importante. É o que eu estou fazendo aqui, tá? Aí, pessoal, não é fácil. Aí ele fala, ao reconhecer essa manifestação,
a pessoa pode começar a trabalhar conscientemente. Então, tem que estar consciente para superar e libertar-se dessa energia negativa. Então, é uma energia negativa que a sua consciência produz e você vai se libertar dela, promovendo a transformação profunda de sua vida. Então, é isso que é a libertação. Aí ele fala, o karma, segundo a tradição, é um princípio de causa e efeito que governa a existência das consciências. Então, é uma lei, é a lei da causa e efeito. É o princípio lá, né, da causa e efeito, que está governando todas as consciências. Então, não existe isso de karma, não tem mais karma, tá, pessoal? Você vai produzir, ou o karma vai ser positivo ou negativo. Tá? Então, quando Cristo liberta você, a sua consciência dos karma negativos, das bagaceiras que você fez, então você entorna outro karma, que é um karma agora de fazer o bem para produzir uma energia dimensional para você ir para dimensões superiores. Tá? Você sai de um karma e entra em outro, porque a lei não sai. Agora, você só vai lançar energia ou positiva ou negativa. Tá? Porque essa lei está governando isso aí, tá? Para aqueles que fazem o bem, recebe o bem. Para aqueles que fazem o mal, recebe o mal. É isso que a lei está fazendo. Tá? Aí ele fala, tudo o que fazemos, pensamos e sentimos gera uma energia. Então, tudo que você pensa, né, sente e se comporta, você vai gerar uma energia aqui nesse ambiente, que é quântico, né? Aqui é uma energia quântica que a gente está aqui nesse sistema Terra, por isso que é um sistema. Sistema Terra que aqui é quântico, a gente está lançando energia. Então, você se comporta, ou se você bebe, xinga, tal, é o seu comportamento que você está gerando, tá? Esse ciclo pode ser quebrado? Pode, quando você desperta a consciência e entra nesse processo de cura e transformação interior da sua consciência. Aí é quebrado, tá? Você se torna uma nova criatura para fazer o que agora? Para fazer o bem, aquilo que Deus mandou você fazer. E você não está fazendo. Tá? Aí ele disse, tudo que fazemos e pensamos, sentimos, gera uma energia que volta para nós de alguma forma. Então, vai voltar, tá? Se não seja nessa vida, pode ser em outra, tá? Vai voltar para você. Então, pense, pessoal. Pense no que você está fazendo, pensando mal de uma pessoa. Tire essas coisas daí. Age agora como Cristo está nos ensinando. Amar o próximo como a ti mesmo. A gente tem que entrar nessa energia. Porque senão a gente vai ficar no ciclo vicioso aí, que é chamado desse karma. A gente vai ficar preso. Então alguém tem que libertar. Quem é que vai libertar? É Cristo. Então Cristo veio quebrar isso. Essa é a libertação que Cristo veio fazer. Entende, pessoal? E muitos aí não entendem disso. Tá? Aqui você vai entender. Aí ele fala, isso significa que as ações passadas, tanto desta vida quanto da vida anterior, cria consequência que se manifesta na vida atual. Essas consequências podem ser positivas ou negativas, dependendo da natureza das ações que a geraram. Então, no passado, você gerou muita energia positiva ou negativa? Você não sabe. Por quê? Porque você veio zerado agora, mas isso está lá no seu inconsciente. E essas forças estão vindo para você continuar o mesmo processo. Quem é que vai quebrar isso? Quando você, como é que se diz?
o Filho, né? Que é Cristo, você vem para a verdade, desperta a consciência, você entra, quebra esse ciclo e entra num processo de cura e transformação da sua consciência interior. Então você entra nesse processo e não pode quebrar esse processo. Você tem que continuar o crescimento, a expansão da sua consciência para você quebrar esse laço. Esse laço do passarinheiro que você caiu, né? Todas as consciências aqui caiu, tá? Aí por isso que o cidadão ficou perguntando: ah, eu não faço nada de mal, eu levo aqui a vida aqui, tal, só tomo uma cervejinha. Pecado de quê? Eu vou me libertar. Para que libertação? Libertação de quê? Teve até um espiritualista falando: eu não preciso ser liberto de nada. Como assim? Não entende, tá, pessoal? Não tem uma visão holística, tá? Tem uma visão reducionista aí, esse espiritualista. Então, eu vou me libertar de quê? Eu não preciso me libertar de nada. Tá tudo certo, não tem mal nenhum. Então, não tem mal nenhum, né? Então, vai praticando aí as coisas aí. Isso é um engano que está no meio da espiritualidade e no meio evangélico, tá? Não só da espiritualidade, no meio evangélico também, tá? Porque o cara pensa que, já aceitei Jesus, tô salvo, tá tudo certo agora. E ele aí continua, ó, pisar o pé no acelerador aí, fazer as coisas que ele fazendo aqui, ó. Ele vinha fazendo a mesma coisa, ele aí continua. É isso aí, pastor, beleza. Tamo salvo, aleluia. Entende? Então, é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Porque não entende o que é essa libertação. O que Cristo estava falando? Aqueles religiosos ali, os fariseus, não entenderam também. E até hoje muitos não entendem. Tá? Então ele diz que vai depender do que você fez. Foi positivo ou negativo. Aí ele fala, a influência do karma na vida atual pode ser sutil. Por que ela é sutil? Porque ela está na inconsciência. Então, às vezes você está se comportando e nem percebe. Não percebe. Se não despertar a consciência, você não vai perceber. Você vai achar aquilo normal. Tá? Ele é sutil ou evidente, depender do tipo de energia que está se manifestando. Em muitos casos, padrões kármicos podem se manifestar como desafio recorrente em área específica da vida. Então, tem alguma coisa específica da sua vida que você tem que olhar. Aonde eu tenho que quebrar o laço? Quando você vai para Cristo, Cristo pode quebrar esse laço tudo e você se tornar livre, tá? Ele fala, na área específica, como problema financeiro, dificuldade no relacionamento e questão de saúde. Então, pode ser quebrado isso aí. Tá? Então, Cristo veio atuar todo nessas áreas aí, tá, pessoal? Tem pessoas que têm problema financeiro, nada dá certo. Ele abre o negócio, quebra. Faz o negócio, quebra. Vai fazer uma coisa, não dá certo. Então, tem alguma energia contrária aí que precisa ser quebrada. Aí ele tem dificuldade no relacionamento. Não encontra a pessoa certa, tá? Tá errando sempre, encontra, sempre separando. Sempre, e não encontra aquela pessoa que é a metade dele, é a alma gêmea que veio completar ele aqui. Né? Questão de saúde. Então tem pessoas que ficam toda hora tá doente, toda hora tá aparecendo. O que é que está acontecendo? Então, são energias que estão gerando essa negatividade no corpo da pessoa. Tem que ser quebrado, tá? Por isso que quando é que quebra? Quando você desperta, entra nesse processo de cura interior, né, do espírito, da consciência. Quando é curado isso, você liberta de toda essa energia, aí a sua vida aqui atual, ela está livre. Então, não vá agora fazer coisa para criar outro karma, tá?
Quando você estiver livre, você vai fazer o bem. O bem agora. Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, esses padrões repetitivos indicam que a presença de karma não resolvida. Então, é aquela ainda energia que não foi resolvida. Você ainda não foi liberto daquela energia. Ela está ali, rodando ali na sua consciência, no seu espírito. Aonde você ir se não resolver isso? Se você no Cristo não libertar você, você vai continuar nesse karma. Pode ser em qualquer encarnação que você tiver. Aí ele fala, a presença de karma não resolvido, que precisa ser trabalhado e curado para que a pessoa avance espiritualmente. Então, se não também, se a gente não desperta, não sai desse karma, a gente não avança. É por isso que eu falei, se a pessoa não despertar, ela não vai entrar no processo de evolução espiritual. Ela não vai avançar, ela vai ficar no mesmo ciclo. Então, para você avançar, ter evolução espiritual, primeiro você tem que despertar a consciência para perceber esse karma, essas coisas negativas que está na sua vida, para você entrar no processo de cura interior. Cristo vai trabalhar, né? Deus, a espiritualidade, vai trabalhar no seu interior para mudar a sua vida. É isso que tem que fazer, tá? Não tem para onde correr, tá? Não tem para onde correr, pessoal. Enquanto você pode estar em um grupo religioso, se não entrar e perceber isso, você não vai ficar no mesmo ciclo. Você pode estar até em um ciclo religioso. Aí ele fala, a libertação desse karma envolve uma compreensão profunda desses padrões e a disposição para mudar. Isso requer um trabalho espiritual, então tem que fazer, né? Não pode ser trabalho espiritual. Contínuo, não pode parar. Por isso que a gente não pode parar aqui, pessoal, né? Incluindo o cultivo de virtude como perdão e compaixão e sabedoria, além de ações conscientes que promovem o bem-estar e a harmonia em todo aspecto da vida. Então, olha o que é essa libertação desse karma, né? Ele envolve o quê? Uma compreensão profunda. Então, é lá nas profundezas da sua alma. Padrões e disposição para mudá-lo. Isso vai requerer um trabalho espiritual. Então, você tem que fazer os processos espirituais. O que é que a gente faz aqui, pessoal? Senão, não vai haver mudança de consciência. Senão, você vai continuar o mesmo aí. Todo mundo aí fazendo a bagaça, você vai continuar aí. Tá? Ele fala contínuo, então tem que ser contínuo, incluindo o cultivo de... você vai ter que cultivar as virtudes, que é o quê? O perdão. Você vai ter que perdoar você e as outras pessoas, porque tem pessoas que não perdoam nem ela, tá, pessoal? Aí fica difícil, tá? Por isso que eu falei, uma pessoa vai julgar a outra, é porque ela está julgando ela. Ela não perdoa ela. É o que Cristo falou. Então, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, se uma pessoa não perdoa ela, julga ela, você acha que ela não vai fazer isso com a outra consciência? A outra pessoa? Então, pessoas que estão julgando e não perdoando a outra pessoa é porque ela não perdoa ela própria, tá? Compaixão. Então, você vai ter que ter compaixão. Tem que ter compaixão até de você para você ter compaixão dos outros. Aí o que? Vai ter que buscar o quê? Cultivar o quê? A sabedoria. Então, vai ter que buscar uma sabedoria além dessa que vocês estão aqui buscando. É uma sabedoria que vem de Cristo, de Deus. Sabedoria que vem do alto. Além das ações conscientes. Então,
além de você cultivar ações conscientes. O que é que eu estou fazendo? Será que isso está de acordo com a espiritualidade? Será que isso aqui é o bem para alguma pessoa ou estou fazendo mal? Você tem que analisar. E para isso você tem que estar consciente. Que promova o bem-estar. Será que eu estou fazendo bem-estar a uma pessoa? Harmonia? Que todos os aspectos da sua vida, será que está trazendo harmonia para a minha vida? Para a vida das pessoas ao redor? Você tem que analisar. Tá, pessoal? Isso, isso é o processo que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Então, pessoal, vamos parar aqui. Aonde foi que eu parei, pessoal? Aqui, o aspecto da vida. Já é 1 hora de relógio, pessoal. Já estamos aqui a 1 hora. Então, vamos parar que eu vou continuar no próximo vídeo, na segunda parte, sobre esse tema, tá? Que você vê que é muito profundo, né? E muitos não entendem aí. Eu estou trazendo aqui explicação muito profunda para vocês. Então, até a segunda parte. Eu vou ali fazer uma merenda, daqui a pouco eu volto, tá? Até a segunda parte.